Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai continuar com o vídeo do GP de Brands Hatch de 1984. Então vamos lá. Um reporte rápido aí da sessão de treinos, é bem rapidinho, foi o fato de que o De Cesaris e o Rosberg se estranharam e o Rosberg teve tempo ali durante a condução do seu carro para dar, digamos, um alô pro De Cesaris. No Q1 de sexta, no 10º minuto, o Johnny Cecotto saiu de traseira na saída da curva Westfield, muito provavelmente porque ele usou a parte externa da pista. Ele foi demais na parte externa. Ele vai sair de traseira, rodar de frente na direção do guardrail interno a 240 km por hora, vai bater de frente e o carro vai voltar, para a pista e vai parar no meio da pista. Toda a seção frontal do monocoque do TG184 foi destruída e aí o resgate durou mais de 1 hora, porque eles tiveram que literalmente serrar o automóvel para conseguir remover o piloto de lá de dentro. Na minha opinião, o que pode ter agravado esse acidente ou até gerado ele é o fato de que a zebra externa dessa curva ela era muito parecida com várias zebras, inclusive da pista. O circuito tinha 2 tipos de zebra, um tipo de zebra mais convencional, tradicional, enfim, e uma zebra que na verdade era um absurdo, que é uma zebra lisa, ela é plana no nível da pista e você tem literalmente círculos de concreto parecidos com esses redutores de velocidade que a gente tem nas ruas brasileiras, só que um pouco mais baixo, mas mesmo assim, proporcionalmente ao curso de suspensão e à quantidade de trabalho que os carros de Fórmula 1 têm nas suas suspensões, o curso é extremamente limitado, é um absurdo você esse tipo de material aí sendo limítrofe da pista. O Senna e o Nelson foram os primeiros pilotos a estarem ali no local do acidente, ok? E eles viram lá o Cecotto com as 2 pernas quebradas, muito sangue, o automóvel sendo serrado. E o Ayrton vai dar uma entrevista no final da sessão dizendo mais ou menos o seguinte, abre aspas: "Eu vi ele no carro logo após o acidente e com todos aqueles pedaços de carro ali em volta. Vi as pernas dele quebradas, então isso me afetou muito pela manhã. E logo em seguida, quando eu comecei a andar, eu não puxei no limite, porque pela primeira vez eu vi alguma coisa que mexeu comigo. Eu senti o quanto é importante a vida." Fecha aspas. Quanto ao Cecotto, ele abandonou a Fórmula 1, nunca mais voltou, e ele passou a ter uma mágoa, vamos dizer assim, com o Ayrton, pelo fato de, segundo ele, o Ayrton nunca ter procurado ele para saber como ele estava, como estava a saúde dele, enfim. Ele tem essa mágoa do Ayrton. Ayrton esse que foi perguntado sobre isso pela jornalista Karen Stern, e ele diz o seguinte, abre aspas: "Foi um erro da minha parte, sim. O acidente me preocupou tanto que eu nem pensei que Johnny fizesse tanta questão de que eu fosse procurá-lo." Fecha aspas. O Ayrton foi curto e direto. O Ernesto Rodrigues dá a sua opinião sobre essa questão toda, até porque ele é que levanta ela. É muito importante deixar claro que essa história não aparece nas outras biografias, então o Ernesto é muito importante porque ele traz essa história e ele diz que o Ayrton se comportou como um padrão de um piloto de Fórmula 1 da época. Ele cita o acidente do François Cevert. Eu mostrei o acidente do Cevert na parte 1 do vídeo de Nürburgring, da corrida das Mercedes, porque ele teve uma participação direta ali no fim da carreira do Jackie Stewart. Então eu contei essa história para vocês lá, e lá tem a foto do acidente. O Ernesto ele cita esse acidente para explicar o comportamento dos pilotos de Fórmula 1, que eles meio que se desligam da realidade e vivem numa realidade paralela, uma realidade de pista, de competição, enfim. Eles meio que querem se desligar do mundo à volta. O Ernesto diz que quando Bernie Eccleston informa para o Carlos Reutemann que o Cevert foi decapitado dentro do próprio carro, ele diz que o Reutemann diz o seguinte, abre aspas: "Você sabe qual a relação de marchas que ele está usando?" Fecha aspas. Ou seja, o Ernesto está querendo dizer que os pilotos vivem numa realidade paralela, ele não pensa no risco, ele não pensa no mundo fora da Fórmula 1, ele pensa no mundo fora da Fórmula 1 na segunda-feira, ok? Começa o fim de semana de GP na sexta-feira, ele está imerso naquilo. E se ele tiver medo,
ele não corre ou ele não tem desempenho. Isso é fato. Peguem a tabeleta de tempos que vocês vão ver. Aquilo afetou o Ayrton. No sábado, ele estava 2 segundos mais lento do que na sexta-feira. E aí, domingo, o Ayrton tem que ser Ayrton. Voltar a ser Ayrton. Em que sentido? Virar a chave e voltar ao nível que ele estava na sexta-feira. É isso que o Ernesto diz. O piloto de Fórmula 1 ele pode até sentir o baque. Poxa, o cara quase morreu num carro igual ao meu. Se eu tiver um acidente igual, posso morrer também. Ou seja, ali ele atestou que o TG184 não era seguro. Só que, no sábado, ele já tem que começar a preparar para virar a chave para o domingo. Porque a vida continua. É isso que o Ernesto quer dizer. Então, os pilotos eles meio que tentam se afastar da realidade. Da realidade de que podem morrer a qualquer momento. Numa falha mecânica, numa curva, enfim, em qualquer coisa. Num erro, como foi o caso do Cecotto. Qualquer coisa pode te matar a qualquer momento. Nessa época, quero deixar bem claro. Mas enfim, o piloto tem que se desligar dessa realidade. E o Ayrton fez o máximo possível para se desligar. Segundo o Ernesto, o Cecotto passou a ser uma preocupação para a família e para os amigos. E é fato, o Senna ficar indo no hospital ver o Cecotto todo quebrado não ia ajudar nem um pouco no desempenho dele no domingo. Bom, pessoal, e o show tinha que continuar, então vamos continuar. As sessões tiveram atrasos, todo o cronograma foi modificado. No sábado, após a reversão de spec do BT53B para o BT53 normal apenas com a suspensão traseira nova, a Brabham e o Nelson fizeram os famosos milagres de sábado, que eu falo para vocês que o Nelson no sábado ele era especial realmente. Eu sempre falei isso para vocês desde lá de Dallas. O Nelson sempre foi assim. Na sexta-feira ele trabalhava e testava tudo o que fosse possível, porque o Gordon era um desenhista muito agressivo e trazia muitas novidades. Então o Nelson testava tudo e tudo que funcionava separava, tudo que não funcionava descartava. E descartava bastante coisa ao ponto do carro ser revertido, como vocês viram. E enfim, no sábado o Nelson sempre ia com aquele canhão BMW, um negócio absurdo, e fazia uma volta incrível. E não deu outra, foi a mesma coisa. É inacreditável, eles melhoraram 3 segundos e 8 décimos da sexta-feira para o sábado, revertendo o carro de BT53B para BT53 com a suspensão traseira nova. Ou seja, o carro melhorou quase 4 segundos aí, e o Nelson mais uma vez fazendo um milagre, operando milagres aí, cravando então a pole position. O Ayrton sofreu aí com as cicatrizes dos eventos de sexta-feira, cicatrizes psicológicas, e ainda por cima teve um motor incendiado no sábado, o que complicou muito a vida dele, então foi praticamente impossível dele melhorar alguma coisa. O Ayrton largou em sétimo, com tempo de 1:11.8, ficando aí a 1 segundo e 2 mais lento do que o Nelson, o que era muito bom para Toleman, é sinal de que numa pista rápida como Brands Hatch, o carro não estava nada mal, ok? Como eu falei para vocês, em classificação a Toleman já estava chegando ali aos 800 cavalos, então não estava nada mal o carro da Toleman, ele estava muito bem, era promessa aí de uma grande corrida. O Ayrton tinha na frente um Brabham, do Nelson, uma Renault, uma Lotus, uma Williams e sempre 2 McLarens. A sorte dele aí, o que foi bom para ele é que as Ferraris estavam muito mal, e sempre ali o Ayrton conseguia pescar uma Renault, sempre pescava uma Brabham dos irmãos Fabi, vira e mexe ele pescava a Williams do Lafitte. Então, enfim, carros que o Ayrton no início do ano, com a potência muito baixa do Toleman, ele não conseguia. Agora ele já está conseguindo pescar essas posições no grid. Vocês lembram que o lugar comum da Toleman era ali entre 11º e 12º. Agora eu já estou falando aí que o lugar comum da Toleman é entre 7º, 8º, um sextozinho, enfim. Essa era a posição normal agora da Toleman. Nos anos anteriores, o circuito de Brands Hatch recebia cerca de 70 mil espectadores, porém nesse ano houve todo um trabalho da RAC, de publicidade, enfim, etc.
e a corrida foi um sucesso absoluto. Segundo, o público chegou a quase 100 mil espectadores. Era gente para todo lado, eram carros em todo lugar, entendeu? Os estacionamentos lotaram, então os carros começaram a ser abandonados nos campos próximos, perto do autódromo. Tinha atividade em todo canto, o autódromo estava lotado, completamente lotado de gente, não tinha onde enfiar mais ninguém. E foi um sucesso a corrida. A única calma que teve no circuito todo foi antes da largada, quando teve uma ação de publicidade, os balões subiram em silêncio, todo mundo ficou assistindo os balões. Tirando isso, foi uma loucura o tempo todo. Na Toleman, segundo o Rubiton, a relação entre o Ayrton e a equipe já estava meio que azedada desde os eventos de Dallas, né, que eu já contei para vocês. Porém, muita gente não viu a parte 2 de Dallas, a quantidade de views foi um pouquinho pequena, então eu vou só lembrar rapidinho. O fato do Ayrton ter quisto ir para a pista no sábado, ele deu uma volta, teve um problema com o capacete, voltou para os boxes e aí não deixaram ele sair mais e houve uma briga feia entre o Ayrton, o Guerin e o Hawkred, né? O Hawkred ficou com medo do Ayrton gerar uma anarquia dentro da equipe, segundo o Rubiton, e o Guerin foi meio que ditador ali, falou: você não vai sair, acabou, eu não quero. Então rolou uma briga dentro do time. Segundo o Rubiton, a situação já estava bem azedada e, na minha opinião, em Brands Hatch todo mundo estava sendo muito profissional, todo mundo, cada um na sua, enfim, vida que segue. O Senna, nesse momento da vida dele ali em 84, ele já tinha o sinal verde do Armando Botelho, né, e do Flávio Andrade, porque a situação com a Batia, Imperial Tobacco e a Souza Cruz, que eu contei lá no vídeo da Lotus, essa situação já estava bem avançada, e aí casa certinho com o que o Rubiton diz, porque a partir ali de Brands Hatch, o Ayrton já começa a ir para um outro estágio, que é o quê? Conversar de novo com o Peter Warr da Lotus, coisa que ele já fazia, né, desde 83, teve de interromper, enfim, e ele volta a fazer isso a partir ali do GP de Brands Hatch, ok? A situação do Ayrton com a Lotus ela vai se definir lá para frente ainda, para o GP da Holanda, mas enfim, mas as coisas começam aqui. Segundo o Rubiton, o Ayrton tinha contrato com a Toleman até 1986, ou seja, ele ainda teria de cumprir mais 2 anos de contrato, porém, né, como vocês sabem, o Ayrton ele tratou de fazer um contrato bem frágil com a Toleman, onde ele tinha diversas cláusulas de saída gratuitas e uma cláusula de saída paga, que era uma espécie de resgate, de multa rescisória. E essa multa era de 100 mil libras, segundo o Rubiton, e o salário do Ayrton na Toleman para 84 era de 50 mil libras, ou seja, a Toleman aí foi talvez a única equipe da história a ter um dos pilotos mais rápidos da história do automobilismo de graça e ainda lucrou no final 50 mil libras, ok? Saiu tranquilo aí para a Toleman, porém não foi bem assim. É aquela história que vocês sabem, né? Tudo que aconteceu em Monza, o Ayrton foi impedido de correr. Se você não sabe, é só você ir, né, lá no vídeo da Lotus que eu conto toda essa história para vocês, ok? Além de ter começado, né, em Brands Hatch as negociações agora entre a Ayrton e Lotus de fato, e não mais com os patrocinadores, um dos motivos de eu estar trazendo essa história para vocês de novo à tona, além, né, dela ter começado entre Senna e Lotus e Peter Warr em Brands Hatch, é o fato de que alguns inscritos no vídeo da Lotus, há um tempo atrás, ficaram desmerecendo o vídeo, e não só isso, desmerecendo o Ayrton e todo o trabalho que foi feito aqui no Brasil para colocar o Ayrton dentro da Lotus. O Ayrton não era comercialmente interessante para os patrocinadores da Lotus. Eu expliquei essa história, se você não assistiu, vai lá no vídeo da Lotus que você vai ver. Voltando para cá, a grande questão é que esses inscritos estavam usando de anacronismo, dizendo o seguinte: o Ayrton só foi para a Lotus porque o Mansell saiu para Williams e ponto final. Foi por isso que aconteceu. A grande questão para colocar o Ayrton dentro da Lotus foi todo o trabalho, toda a engenharia de marketing que foi feita dentro do Brasil. O que vai tirar o Mansell e vai colocar o Mansell na Williams foi o fato de que o Frank Williams não estava nem um pouco satisfeito com o desempenho do Jacques Laffite. Porém,
A esposa do Frank conta no livro da Williams, ela é a minha fonte. A esposa do Frank conta como foi difícil para o Frank ter de demitir o Lafitte. Gente, o Lafitte era padrinho do filho dela. Ela fala, inclusive, como o Lafitte era tratado dentro da equipe, e ela faz uma comparação com o boxe. Ela diz que o Lafitte era um heavyweight, ou seja, ele era um peso pesado, mesmo sendo pequenininho, mesmo sendo... Ela brinca com o tamanho do Lafitte, faz uma brincadeira com ele, mas é o que ela fala, ele era tratado por todos como um peso pesado, todo mundo respeitava, todo mundo baixava a cabeça para o Jacques Lafitte. Só que era fato que ele já estava com idade e não estava no mesmo ritmo do Rosberg. E ela diz que o Frank estava começando a deixar a equipe de maneira mais natural e fisiológica e não se meter tanto, então por isso ele queria pilotos rápidos para ter resultado. Ele não estava tão preocupado assim com a questão de nacionalismo, ou seja, de ter pilotos britânicos. A preocupação dele era de ter pilotos rápidos, ok? Que fossem velozes, que entregassem velocidade. Ela inclusive conta diversas passagens sobre o Jacques Lafitte, na questão do batizado do filho dela, quando ele brinca com o padre, dando nome de pilotos para a criança, e aí o padre pergunta se era isso mesmo que o Frank queria fazer, e aí todo mundo ri na cerimônia lá. Ela brinca que na volta para casa, o Lafitte, que ficou encarregado de trazer a Claire e os irmãos para casa, e o Lafitte, as crianças chegam em casa rindo à beça quando ela vai descobrir, porque ela descobre que o Lafitte veio uma boa parte do trajeto com os pés para fora do carro e dirigindo com uma mão nos pedais e outra mão no volante, e as crianças adoravam o Lafitte. Ok? Então, enfim, o Lafitte era um cara muito querido na equipe e eles tinham que tomar, segundo ela, um cuidado muito grande para não magoar o Jacques Lafitte. E eles sabiam, segundo ela, o Lafitte já sabia bem antes, ou seja, ele teve tempo para procurar, enfim, fazer alguma coisa da carreira dele. Ele teve bastante tempo, enfim, foi uma saída bem tranquila, não houve problemas. Ela conta que ela ficava embaraçada porque a imprensa ligava o tempo todo para o Frank questionando a sua sanidade mental. Como assim? Pelo fato de que o Frank estava abrindo mão, de um piloto experiente como o Lafitte, de um piloto reconhecido no grid, para contratar um piloto de 30 anos que não tinha feito absolutamente nada no automobilismo e até agora só guiando carros de ponta. É isso que a imprensa questionava. E o Mansell era tido no grid como um piloto incapaz de ter sucesso, um piloto chorão e reclamão. Essa era a visão da imprensa britânica, que era extremamente crítica ao Nigel Mansell, porém vivia acreditando, agora vai, agora vai, agora vai. O piloto da vez, na verdade, era o Brundle. O piloto que a imprensa britânica acreditava que ia virar, que ia vingar, era o Brundle, não era o Mansell. O Mansell já não era mais uma promessa. Por que o Frank contrata o Mansell? Porque ele tentou primeiro contratar o Warwick, só que o Warwick fez um contrato ruim com a Renault. Como assim um contrato ruim com a Renault? O Warwick saindo da Toleman, a Renault pegou e chamou ele, pegou ele aceitou tudo. E simplesmente ele tinha uma multa terrível, uma multa altíssima, ele não tinha como ser contratado pela Williams. Então o que o Frank fez? Não tem o Warwick, vamos pegar o Mansell. Ele arriscou, a esposa dele diz no livro da Williams, o Frank arriscou tudo, ele pagou para ver. E segundo ela diz com muita felicidade que a Williams, e é verdade, eu concordo totalmente com ela, que a Williams que conseguiu fazer com que o Mansell se tornasse o ídolo dos britânicos, um dos maiores pilotos britânicos da história da Fórmula 1. Transformou o Mansell numa lenda. E é fato, o Mansell, a carreira dele ia acabar em 84. Seria o último ano dele. Ou seria o último ano, ou ele ia para uma equipe média, pequena, e nunca mais ia conseguir chegar em equipes de ponta. Que é o que acontece quando um piloto de equipe de ponta cai para uma equipe média e pequena. Ele não consegue voltar nunca mais. A carreira do Mansell estava fadada ao fim. E o Frank deu uma segunda chance, deu uma virada na vida do Nigel. Essa é a história. Mas isso foi feito do meio para o fim do ano, porque o tempo todo eles estavam trabalhando, primeiro, em como tirar o Lafitte sem magoar o Lafitte, e segundo, como colocar o Warwick na equipe com a multa tão alta. Então não foi possível. Então o que eles fizeram? Foram atrás do Nigel. E por que foram atrás do Nigel? Porque no GP da Holanda, a Lotus deu uma coletiva dizendo
que o Nigel não estava mais no time para o ano seguinte. Aí apareceu a segunda opção do Frank, já que a primeira era o Warwick. Isso está no livro da Williams. Ele não está só detalhado em que GP, porque a esposa do Frank não vai lembrar isso. Mas ela fala, assim do anúncio da Lotus em que o Mansell estava fora, o Mansell entrou nos planos do Frank porque ele não estava conseguindo o Warwick. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa segunda parte do vídeo. Espero ter esclarecido essa questão de vez com relação a Senna na Lotus e Mansell na Williams. Se vocês tiverem gostado do vídeo, deixem um like de vocês para ajudar o canal. Se vocês puderem, compartilhem o vídeo, ok? Em grupos aí de WhatsApp, ativem o sino de notificações para vocês ficarem por dentro de quando tem vídeo no canal e quando tem as estreias. E com relação às estreias, mais uma vez convido a vocês, sexta-feira, 7 da noite, caso vocês queiram que vocês participem, né, do chat conosco. Vários inscritos participam comigo, é bem legal, a gente bate um papo lá durante o vídeo, ok? Então, até sexta-feira, 7 da noite, com a terceira parte.